se relaciona com seus pais é que vai fundamentar o quê? A sua fé. Por quê? Porque é nessa base, na força da confiança construída na interação do bebê com a mãe ou os cuidadores, é que o ambiente dos seus primeiros anos de vida vai determinar. Ellen White, uma autora americana, diz assim para nós, que a maneira como se relacionou na sua primeira infância com os seus pais é a maneira que vai se relacionar com Deus. Tem até alguns escritos que trazem assim, tem até uma teoria que a maneira como o pai se relacionou com o filho é o jeito que o filho vai se relacionar com Deus. E a maneira como a mãe se relacionou com o filho é a maneira que o filho vai se relacionar com a igreja. Olha que interessante, né? Mas vamos seguindo. Assim, o pré-estágio, fé primal, a criança estabelece uma relação de dependência com o adulto, reconhecendo-se como pessoas poderosas para nutrir as suas necessidades. A criança olha para nós, o bebezinho, como pessoas poderosas. Quem é a relação de poder e de força para eles? Os pais. E eles associam essa relação de força e poder dos pais com Deus. O interessante disso é, por exemplo, algumas mães cuidam bastante dos seus filhos bem intensamente, e os pais, às vezes, só aparecem ao final do dia, ou só para dar bronca, ou só para brigar, ou só para dar presentes. Pensa nessa relação de só dar presente ou só corrigir. Não parece uma relação que nós temos com Deus, às vezes? De só pedir e só ter medo? Não é isso? É uma relação. Quantos de nós, às vezes, nos relacionamos com Deus assim? Senhor, eu quero isso, 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 isso. E aí, se comete um erro, estou com medo. Agora eu vou ser castigado. Essa relação, às vezes, dessa forma, às vezes, foi a relação que ele teve com o pai. Porque o pai, ele precisa estar presente trocando fralda também. Ele precisa estar presente dando comida também, para que a criança entenda que Deus é presente em todas as situações da vida. Em todos os momentos, certo? Seguindo, e aí, as primeiras imagens de Deus estão ancoradas nessa relação. Então, as primeiras imagens que nós temos de Deus, sobre o que é Deus e como se desenvolve a nossa fé, vai estar baseada na relação papai, mamãe, filhinho, ok? Seguindo. A transição para o estágio 1 se dá com a convergência da aprendizado do pensamento e a linguagem. Aprendeu a falar, ele vai para outra, que é a outra fase, né, que é de 2 a 6 anos. Essas imagens religiosas de 2 a 6 anos, elas são fantásticas, sabe por quê? Se você aprendeu algo de 2 a 6 anos dentro da questão religiosa, você pode desviar o caminho, você pode ter 50, 60, 80 anos. Isso não é tirado de você. Olha que fantástico. Aquilo que você ensinou para uma criança de 2 a 6 anos, não é tirado dela de forma nenhuma, porque é a fase que fica de longa duração aquilo que se aprende na questão religiosa. Então, muitos de nós pensamos que essa idade não entende as coisas, é a fase mais importante para isso. As imagens religiosas de longa duração formam-se nesse estágio com o desenvolvimento da capacidade perceptiva, imaginativa e afetiva. Ou seja, nessa fase, é a fase que eles não vão esquecer. Você pode agora talvez não lembrar, mas tudo que você pensa e algumas reações que você tem é daquilo que você aprendeu, reações espirituais, religiosas, é o que você aprendeu na fase de 2 a 6 anos. Seguindo, de 2 a 6 anos também é a fé indiferenciada. A criança ainda centrada em si mesma começa a se tornar consciente das proibições e normas morais. É nessa fase que eu entendo o que pode, o que não pode, o que é moralidade. Sabe noção de moralidade? O que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso. Nós temos dificuldade de entender isso depois de grande, porque é nessa fase que isso se estabelece. Tá ok? Bem como começa a desenvolver o conhecimento da dimensão religiosa através das experiências que remetem à noção de encantamento e de sagrado. Sabe o que é fantástico disso? Que nós não entendemos esse desenvolvimento e não valorizamos. Mas, pensem, o que mais dá ibope e audiência e dinheiro, se não o encantamento, a magia para as crianças, não é isso?
a varinha mágica, as magias e tal. Por quê? Porque eles estão exatamente nessa fase do que é encantado, do que é imaginativo. E eles estão na fase de entender o que é sagrado. Sabe o que acontece conosco? Nós temos facilidade, como adultos e como crianças, de entender e de imaginar, por exemplo, uma princesinha que, com uma varinha mágica, fica perfeita, né? Mas nós não conseguimos entender, e às vezes não acreditamos, que uma vara, pelo poder de Deus, abriu o mar. A varinha de condão que todo mundo ensina, do encantamento para cada fase aí, o que acontece? As crianças ficam, e elas internalizam tudo isso. Mas as histórias da Bíblia, que são mais do que encantadoras, mais do que sagradas, e são verdadeiras, nós não conseguimos mostrar esse encantamento. Por quê? Porque nós mesmos, como adultos, contamos como se fosse uma mentira, ou como se fosse algo não tão relevante e não tão encantado assim. Por exemplo, quantas vezes nós contamos a história de Esther de uma maneira tão, às vezes, até tão simples, mas não é uma história de transformação mais bonita do que a história da Cinderela? Mais bonita de qualquer outras princesas da Disney? A história de Esther é a história de uma órfã que se superou, não pela beleza ou porque alguém fez uma mágica, mas foi pela oração, pela determinação e por uma coragem, e era verdade. Olha que fantástico. Minha filha entender que a princesa Esther tem mais poder e que me ensina valores muito mais fortes do que aquilo que é mentira. E nós misturamos nessa fase, eles percebem o que foi mentira e o que foi verdade. Se nós contamos isso, eles não conseguem entender, aí a fé fica o quê? Vacilante. Eu não sei o que é mentira e o que é verdade, porque eu preciso do sagrado. Eu preciso, nessa fase, eu preciso do encantamento. E nós tiramos o encantamento deles, porque a fé é assim. Ele começa o quê? A fé fantasiosa imitativa é a característica marcante nesta fase, ou seja, toda a Bíblia foi escrita com vários personagens, certo? Eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício agora. Eu vou contar até 3 e você vai perceber ou vai pensar no personagem bíblico que está semelhante à sua história de vida hoje. Porque assim, os personagens bíblicos, eles vão nos dando possibilidades de quê, gente? De nos identificarmos com cada fase da nossa vida. Em algum momento você estava passando dificuldades como Jó, em outros momentos você foi colocado no cargo político como José, em outros momentos talvez você teve que enfrentar uma batalha com um gigante como Golias, e assim, como Davi e os gigantes, enfrentar o gigante Golias. Vocês percebem que as histórias da Bíblia estão lá não por acaso, mas sim para nos identificarmos e nos desenvolvermos na fé. Certo? Eu vou fazer esse exercício agora com vocês. Vou contar até 3. No 3, você vai falar em voz audível, para nós ouvirmos, todos ouvirmos, o personagem que está sendo identificado agora nessa fase da sua vida. Posso fazer? 1, 2, 3. Opa, teve gente que ficou com dificuldade? Tem, não temos? Nós precisamos estar nos identificando com isso, e as crianças deveriam estar fazendo esse exercício constantemente, porque eles estão nessa fase, a fase lá imitativa, né? Eles precisam imitar alguém. Por que não imitar os heróis da fé? Vamos lá. O estágio 2, fé místico-literal de 7 aos 12 anos. Eita, essa fase é aquela fase que eles perguntam e que eles questionam um pouquinho mais. E você pode lembrar de você nessa fase. Na minha idade, foi aqui que eu estudei a Bíblia, recebi estudo bíblico, foi nessa fase que eu me batizei, e eu acredito que ninguém me tira mais tudo aquilo que eu aprendi naquele momento, porque realmente foi fundamental para a minha fé. Dos 7 aos 12 anos, a criança desenvolve a capacidade de perceber as perspectivas das outras pessoas, tá certo? E começa a assumir para si as histórias. É a hora que ele pega e fala assim, essa história é minha. Para aqueles que são professores aqui, ou para aqueles que são pais, é a hora que eles precisam narrar as histórias como se eles estivessem dentro da história, para que eles participem. Ok.
as crenças e os costumes de sua comunidade, apropriando-se de forma literal das crenças, símbolos e regras, bem como aprende a distinguir da fantasia da realidade. Ele sai agora da fase da fantasia, vai para a realidade e entende o que pode e o que não pode. Muito bem, obrigada, amigo. Como ele entende o que pode e o que não pode, ele agora está nessa fase da realidade, ele começa a trabalhar com símbolos. O que são símbolos? São, por exemplo, por que eu guardo o sábado? Porque é o memorial da criação. Só que a gente coloca pode, não pode, ao invés de comemorar a criação. Por que não? Como que a gente comemora um aniversário? Com bolo, com presentes, o que mais? Balão, comidas legais, coisas legais para se fazer, amigos, não é assim? Pois é, lá em casa nós comemoramos todas as sextas-feiras, na hora de receber o sábado, a criação. Então, quando eles eram menorzinhos, eu trazia os balões, às vezes eu fazia um bolo e escrevia feliz, e a gente canta parabéns para a criação. E agora nós estamos na fase de trazer sempre um presentinho para as crianças, porque é o dia de ganhar presente, porque é o dia de aniversário de alguém. Eu estou criando simbologia, uma simbologia saudável para que não se esqueça nunca mais, não de pode, não pode. E aí, assim, eles ficam ansiosos para chegar o sábado. Por quê? Porque o sábado é um dia de comemorar algo muito legal, que é a criação. É o dia de trazer amigos em casa, é o dia de visitar amigos, é o dia de ajudar as pessoas, é o dia de receber um presente, de dar um presente. E tudo isso a gente faz cada sexta. Só que a gente vai criando várias possibilidades, não coloca o balão, o bolo, os presentes, tudo no mesmo dia, né? Às vezes a gente vai criando as estratégias. E aí, assim, a gente começa a se apropriar desses costumes. O que é costume? Se o costume é dançar funk, nessa fase eu vou aprender a dançar funk e vai ficar para sempre. Se o meu costume é louvar a Deus e tocar um instrumento, eu vou aprender isso. E a minha fé simbólica começa a acontecer de uma forma que ninguém mais me tira. Seguindo. As crenças e os costumes da comunidade, apropriando-se de forma literal das crenças, símbolos e regras, bem como aprende a distinguir a fantasia da realidade, a fé nessa fase é uma construção mais linear e com sentido. Ou seja, ela tem um sentido melhor. De 7 a 12 anos, eles começam a ter sentido. Adianta contar ou ensinar para uma criança de 7 a 8 anos, sem ensinar o porquê ela está indo à igreja? Ou sem ensinar por que ela tem que orar? Ou o que está acontecendo? Eu tenho que começar a trabalhar um pouquinho mais da razão com eles. Criar um contexto histórico. A pessoa começa a assumir para si as histórias e as crenças e observâncias que simbolizam e pertencem à sua comunidade. É nessa fase que eles começam a entender verdadeiramente o que é guarda de alguma coisa, o que é certo, o que é santo, o que não é. E seguindo. Nesse momento, eles têm a necessidade de uma narrativa. Eu preciso falar para aprender e assumir a minha fé. Olha a importância. Quantos de vocês, na fase de 7 a 12 anos, tiveram a oportunidade de contar aquilo que você acredita sobre sua fé? Ou aquilo que você vivenciou? Nós não damos essa oportunidade, porque achamos que eles não sabem o que estão falando. Mas é nessa fase que precisa ter as narrativas. Quem deveria estar pregando aqui agora, talvez, pode ser uma criança de 10 anos. Eu comecei a pregar, eu tinha 9 anos. Nós fazíamos concursos de oratória entre nós, de 9 a 10 anos, quando eu tinha... a partir dos 9 anos e até os 18. E a gente tinha que concorrer com todo mundo, era uma brincadeira, todo mundo ganhava medalha, todo mundo saía bem, não era aquela coisa toda, mas todo mundo aprendia a contar aquilo que está aprendendo com Deus. É nessa fase que eu preciso aprender a testemunhar. Quem aqui testemunhou de 9 aos 12 anos, vai fazer disso um hábito para a vida. Não precisa a gente ficar dizendo, olha, vamos testemunhar, vamos testemunhar. Não vai ser necessário, porque é nessa fase que eu desenvolvo isso. Também pode surgir, nessa fase, ou a negligência, tipo, eu não quero saber de nada disso, estou nem aí para nada, e pode surgir o perfeccionismo, bem exatamente nessa fase, ok? E essa questão de estou nem aí e perfeccionismo, ela volta depois dos 50 anos, tá? Essa fase. A transição para o estágio 3 surge com a contradição. Aí começam as contradições. Se meu pai me ensinou isso, mas meu pai não vive isso, eita. Aí é a fase que começa a entender as contradições. Se a igreja prega isso, mas ela não faz isso,
Contradição. É a hora que a fé começa a entrar em contradição, que aí é onde elas começam a entrar na adolescência. Por que o adolescente tem essa dificuldade de se manter na fé? Porque entra na fase do quê? Das contradições, tá certo? Essa fase, então, é o estágio que surge tipicamente durante a adolescência e é caracterizado principalmente pela ampliação da experiência. Eu saio do contexto familiar e agora eu conheço um pouquinho mais o mundo, os meus amigos são super importantes para mim. Por essa razão, começa a identificar a contradição. É como se o adolescente virasse um avatar, os adolescentes estão me entendendo, eu acho. Virasse um avatar e olhasse sua vida por fora. Quando ele olha por fora, ele fala, puxa, me ensinaram isso, mas não fazem isso. Que palhaçada é essa? Entende? Aonde eles começam a entrar em contradição consigo mesmo. Nessa fase, é extremamente importante, é um estágio conformista, no qual a pessoa não possui percepção segura da sua identidade. Eu estou formatando uma identidade, eu vejo essas contradições, ao invés de eu me apegar a questão religiosa, eu me afasto dela porque eu percebo contradição. Mas deveríamos buscar que eles buscassem o quê? A existência de uma ideologia, mas não uma reflexão sobre a mesma. Já perceberam que os adolescentes, eles têm uma tendência assim, se na época dos góticos, né, não tinha, agora é emo, tem várias outras ideologias e várias coisas que vão aparecendo, e eles vão sem saber por que eles estão indo, os rebeldes sem causas, né? E eles vão porque eles têm uma necessidade de uma ideologia. Eu sei que cristianismo não é ideologia, mas vocês querem uma ideologia mais linda de se colocar no coração de uma pessoa do que salvar vidas? Salvar vidas para a eternidade? Seria a melhor ideologia. Eu lembro quando eu estudava na UNB, que eu era, acho que eu tinha 20 anos, e aí me perguntavam, e aí, você não tem uma ideologia de vida? Eu falei, tenho. Muita, sou cristã, eu quero ser igual a Cristo, essa é a minha ideologia de vida. E ali elas na faculdade diziam assim para mim, você não é normal, você é um ET, você não é deste mundo. Por quê? Porque o adolescente, até mais ou menos 18, 25 anos, ele precisa de uma ideologia para ele se identificar. Por que não se identificar com a ideologia de missão, de salvar vidas, de salvar pessoas? Isso seria o ideal para todos nós. Ok. Aí, assim, as expectativas e avaliações dos outros, eles começam a criar uns relatos sobre si, mas avaliando e criticando sempre o outro nessa fase. A transição para o estágio 4, a existência dos conflitos com as fontes de autoridade, aí é onde eles questionam autoridades. Em especial em casa, em especial na escola, em especial na igreja. Eles vão questionar. Nesse tipo, é um tipo de avaliação do próprio eu e dos valores que orienta a sua própria história de vida. Quando eles estão questionando um pastor, ou estão questionando o seu pai, ou estão questionando uma autoridade, eles estão questionando a si mesmo, porque eles estão buscando uma identidade para poder se fundamentar a sua fé. Olha que fantástico. Eles não estão brigando contigo, não estão brigando comigo, eles estão brigando consigo mesmo. Por essa razão, eles estão procurando o quê? Eles estão procurando uma identidade religiosa. Seguindo, aqui, eu não coloquei, e eu peço perdão, mas depois, qualquer coisa, a gente vai fazer um só para cima de 25 anos até os 100 anos. Tá ok? Por quê? Porque a partir dos 25 anos, nós temos uma outra idade, que é uma outra fé, que começa a maturidade espiritual. A partir dos 25 anos, começa uma maturidade espiritual que oscila em algumas áreas, mas que, por exemplo, a partir dos 40 para 50 anos, ela volta a ter uma necessidade relacional. Por exemplo, dos 25 aos 40, 50, você pode viver dentro de uma fé religiosa, pode permanecer na igreja, sem precisar de relacionamentos. Mas, por exemplo, a partir dos 50 anos, eu preciso desse relacionamento para me manter, porque eu tenho uma visão melhor de mundo. Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, as minhas amigas da melhor idade estão todas juntinhas. Por que vocês estão tão juntinhas assim? Porque é uma necessidade da sua fé, estarem juntas assim, compartilhando. É uma necessidade.
Agora, se você perceber, as outras idades, a não ser as crianças que gostam de ficar junto. A gente não deixa junto porque a criança vai fazer bagunça, está com os pais. Mas se a gente deixasse, estaria um banco só de crianças. Olha, um banco ali só, mais ou menos. Vocês estão entendendo? Que a gente começa a voltar a algumas necessidades. Mas a maturidade de vocês agora é no sentido de falar, puxa, essa vida não precisa de tudo isso. Agora eu posso servir a outros e ensinar a outros o que eu aprendi com esta vida. Vocês ficam mais altruístas, no sentido religioso. Vocês ficam com mais desejo de vivenciar essa religião com mais intensidade. Lindo, né? Muito legal. Um dia a gente conversa mais sobre a partir dos 25 anos. Por que, então, que eu trouxe esse assunto? Porque é o seguinte, aqui, nós precisamos desenvolver a fé, porque muito do que você é a maneira como você foi desenvolvida a sua fé durante toda a sua história. A sua fé foi desenvolvida ao longo de um processo. E alguns de nós somos bebês na fé, porque não passamos por algumas fases de identidade com a Bíblia, com identidade com a missão, identidade com o quê? Com o meu relacionamento com Deus. Aí vocês vão pensar assim, mas Vanessa, eu me converti, eu já tinha 30 anos. 30 anos você tem capacidade, diante de Deus, de ser transformado, a ponto de você viver essa fé em desenvolvimento, num processo mais rápido do que o de uma criança. Porque você já tem maturação neurofisiológica para compreender aspectos da fé. Certo? E aí vamos seguir. Imagens de Jesus com crianças favorecem o conceito de fé. Como eles são visuais e precisam do concreto, eles não conseguem entender o transcendente, nós precisamos fortalecer as imagens o quê? De Jesus com criança. Tem um quadro, eu não trouxe ele aqui, mas na minha casa, se vocês forem ver, é um quadro de Jesus com várias crianças de várias raças, com Jesus assim, coisa mais linda. Eu, desde pequenininho, desde quando os meus meninos nasceram, que eu trabalho com imagens de Jesus com crianças, conforme as idades. Nós fazemos o culto com aquelas imagens. Por quê? Nós estamos adorando imagens? Não, nós estamos representando aquilo que eles não conseguem saber, porque eles não têm consciência cerebral para isso. Então, a fé é desenvolvida com imagens, ok? As imagens com Jesus. Aprendem com modelos de vida na relação com a família e com os professores. Professores e família, são vocês que vão dizer que vida religiosa e que fé esses meninos vão ter, porque são vocês os modelos de vida deles. Forte, né? Uma responsabilidade. Aprendem de Jesus como? Como que eles aprendem de Jesus? Brincando, pulando, rindo e cantando. Do jeito que vocês estão assim, bem quietinhos, as crianças aprendem de Jesus? Eles podem ouvir uma coisa ou outra, mas não há aprendizado. Porque eles aprendem pulando, rindo, cantando, brincando, ok? E a gente precisa ter essa consciência também. Aprendem tátil sinestésico, tocando, sentindo e ouvindo. E eles aprendem também com rotinas, culto no mesmo horário, no mesmo dia. A rotina é extremamente importante para se estabelecer um desenvolvimento da fé saudável. Ok? Seguindo. Aí, os personagens bíblicos se caracterizam, olha lá, o quadro que tem na minha casa é aquele, ó. Eu coloquei a imagem, aquele ali, aquela imagem é o quadro que eu uso bem grandão na minha sala. Vocês podem achar exagerado, mas para mim, eu tenho uma razão por que eu coloco aquele quadro ali. Os personagens bíblicos se caracterizam de forma a oferecer uma referência para as crianças, formarem uma identidade saudável. Cada personagem possui características diferenciadas, com situações da vida real e exemplos de fé. Eu lembro quando a Alice tinha 2 aninhos e nós estávamos morando em São Paulo, a gente não tinha TV, a gente não tinha internet, a gente não tinha nada, a gente tinha a lição da escola sabatina. E a Bíblia. E eu contava as historinhas para ela. Aí, quando ela ia brincar no quintal, ela pegou um pedaço de pau, colocou uma toalha, uma fralda na cabeça, pequenininha assim, e saiu e tal, e tal. E eu falei, filha, o que você está fazendo, filha? Você não sabe, mãe, eu sou uma pastorinha. Ah, é, filha? Sim, eu sou uma pastorinha. E essa brincadeira aconteceu durante meses. Era a brincadeira dela. E ela brincava muito com isso, era a pastorinha. O Cássio, o nosso mais novo, nasceu, e eu trabalhava as historinhas com ele, mas ele já veio logo para a cidade. Quando a gente veio para a cidade, eu falei, ixi, como que vai ser?
Mas ainda assim, hoje, por exemplo, ele pergunta assim: mãe, o Golias é mais forte. Por que eu tenho que ser como Davi? Mas eu falo, quem venceu? Aí eu tenho que trabalhar que quem é o forte é aquele que está em Deus. Porque a maneira como a gente conta a história, parece que quem é o forte? Golias, você quer ser o fortão ou o fraquinho da história? Independente de perder ou ganhar, você quer ser o fortão ou o fraquinho? Entende? Por exemplo, você quer ser o Hulk ou o Davi? Quem você gostaria de ser? Cadê as crianças? Estão pensando comigo? A gente quer ser, precisa se identificar. A Bíblia traz essas histórias para a gente. E seguindo, enfatizar personagens bíblicos, heróis, princesas, para fortalecer os modelos. Nós temos heróis e princesas fantásticos na Bíblia e que nós precisamos procurar isso. A base do desenvolvimento da fé fundamenta-se na qualidade da reciprocidade, na confiança da interação do bebê com a mãe. Ou seja, eu preciso entender que o bebê e uma criança precisam interagir com papai e mamãe com reciprocidade, confiança e afetividade. As primeiras imagens de Deus iniciam-se na relação familiar. Se a minha família não tem uma interatividade, não tem afetividade um com o outro, que tipo de Deus eu vou conhecer? Tá bom? Aprendem de Deus durante a aquisição da fala. Crianças precisam de confiança, aprendem a falar com Deus, a amar ao próximo e a obediência. Outra coisa importante, não presenciar cenas de agressividade e intolerância. Para o desenvolvimento da fé, eles não podem presenciar, por exemplo, alguns falam, mas a criança tem que entender que existe problemas entre os casais, existe problemas na família. Sim, ela pode até entender isso, mas ela pode entender isso você explicando para ela, sem ela presenciar uma cena de agressividade, sem ela presenciar um pai gritando com a mãe, ou a mãe revoltada com o pai, ou alguma coisa nesse sentido. Ela não precisa presenciar cenas de agressividade e intolerância, ok? Muito bem. Sentir-se amada e imagens de Jesus favorecem o seu conceito de fé. Nós compreendemos até aí. E agora eu quero colocar aqui para vocês, e o que esses juntos têm a ver? O projeto Juntos para a Igreja de 2019 é algo para fortalecer e para desenvolver a fé das crianças? Não somente. É para fortalecer e desenvolver a fé de quem está na barriga, até quem já está com mais de 100 anos. É para todos, porque juntos nós podemos fazer o quê, gente? Juntos nós nos desenvolvemos. Por toda a teoria que eu trouxe aqui, por mais que seja resumida, a teoria de Fowler, ela está trazendo isso, mas se vocês perceberem, ela está falando que isso só acontece se for juntos, interação, família. E a gente tem que começar da onde? De dentro de casa, gente. E aí eu pergunto, Maria educava seu filho, e a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Lucas 2, 52. Quando Maria tinha mestrado, doutorado em educação? Não. Maria tinha muito conhecimento sobre o desenvolvimento da fé? Não. Por que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens? Ou seja, ele crescia fisicamente, socialmente, espiritualmente, em todas as áreas. Por que Maria conseguiu fazer isso? Porque Maria era guiada pelo Espírito Santo. Porque Maria tinha um relacionamento com Deus. Para o seu desenvolvimento da fé, você precisa ter um relacionamento com Deus. Se você tem esse relacionamento, naturalmente você vai desenvolver nas pessoas que estão ao seu redor. Maria, ela saiu com o seu relacionamento com Deus, pregando e tentando salvar o mundo? Ela fez com quem o trabalho dela? Com seu filho, Jesus. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Imagine um texto, ou coloque um texto na sua casa, o seu nome, Vanessa, ou fulano, eu vou botar o meu nome, Vanessa crescendo em estatura, graça, sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Pensem sobre isso. Isso é desenvolvimento da fé. Pense em colocar, por exemplo, Pedrinho crescendo em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens.
Nós não nascemos nessa terra só para sobreviver. Nós nascemos para nos desenvolver com uma fé que nos leve à eternidade. Nós não nascemos aqui para a gente trabalhar, comer, dormir, acordar e viver essa fadiga da vida. Nós vivemos para nos relacionar com Deus, para aprendermos e querermos ir para a eternidade. Por essa razão, eu vou colocar agora um vídeo e eu só vou perguntar para vocês. Nós, como igrejas, você pode pensar assim que eu preguei para a paz. Não foi, foi para nós todos. O seguinte, nós, como igreja, estamos dispostos a irmos juntos para a eternidade? Eu vou colocar agora o vídeo. Passa o vídeo para mim, por favor. Esse vídeo é coisa rápida, é só para vocês entenderem o que nós vamos fazer juntos esse ano. Juntos, como igreja, rumo à eternidade. Vamos? Vamos? Vamos levar os nossos? Vamos estar juntos? Para aqueles que não têm filhos, pode muito bem trabalhar com os juntos, adorando, em missão. Para aqueles que têm filhos, valorize em primeiro lugar os seus filhos. Comece discipulando em casa. Eu tenho uma pergunta, posso ter trazido toda uma teoria, mas o mais importante de tudo isso, você deseja desenvolver-se na fé? Você deseja ser um discípulo de Cristo e fazer discípulos? Se esse é o seu desejo, eu queria pedir para aqueles que são pais, que têm seus filhos, se coloquem em pé. Se esse é o seu desejo, se coloquem em pé. Juntos, pais e filhos, discipulando, olha que fantástico. Você que tem esse desejo, vai ter a possibilidade de poder sentir Deus atuando na vida dos seus filhos. Agora eu vou perguntar aqui, aqueles que gostariam de adorar juntos, sentir essa adoração juntos e crescer no seu desenvolvimento da fé, se permita diante de Deus. E aqueles que querem não só adorar, mas viver uma missão, nós estamos aqui para fazermos isso juntos. Juntos até a eternidade. Os professores das crianças de 4 a 12 anos que se encontram na igreja, podem vir aqui, por favor. Esses são pessoas que Deus escolheu para nos ajudar nesse desenvolvimento da fé. Eles são peça fundamental, mas não a primordial. O primordial é a família. Vocês estão recebendo um termo, uma carta que a igreja preparou. Eu queria que os professores que estiverem presentes, venham aqui, eu já encontrei um aqui, Henrique está vindo. Os professores de 4 a 12 anos. Quem é professor do jardim, dos juvenis, pode vir até aqui, por favor. Essas pessoas estão direcionadas a desenvolver o quê? A fé dentro da igreja. Eles terão presentes para vocês, para as famílias, no sábado que vem. Não é isso? Sábado que vem, aqueles que estiverem aqui, não sentem ainda, pode ficar em pé. Aqueles que estiverem aqui, o sábado que vem, estará recebendo um presente especial para desenvolver juntos esse desenvolvimento da fé. Eu vou orar com eles e eles vão orar com vocês. Eu vou pedir para aqueles também que querem adorar a Deus juntos para a eternidade, que querem viver uma missão juntos, também pode ficar em pé. Todos aqueles que sentem essa necessidade. E nós vamos orar agora pedindo para que Deus desenvolva em nós a fé que às vezes nós ainda estamos engatinhando. A fé que precisa ser desenvolvida para chegarmos aonde? Ao lado de Jesus na eternidade. Eu quero estar junto com você, junto com a minha família, junto de todos vocês. Mas para isso temos que trabalharmos juntos ainda nessa terra. Eu vou estar em oração por vocês agora.
Tem mais professores, estão escondidinhos, estão com medo. Oração não dói, só abençoa. Ali, chegou mais um. Chegou mais uma. A Lau está vindo ali. Obrigada, Lau. Essas pessoas vão estar intensamente envolvidas com vocês. Tem mais alguma, Giza? A Keliane, cadê você, amiga? Você pode vir? A Lise, a Sônia, está falando aqui, tá? Pode vir, porque eu preciso orar por vocês, porque a missão deste ano vai ser juntos, abençoando famílias, tá? Ah, muito bem. Obrigada, Lau. Estão escondidinhos, né? Mas muito bem. Essas pessoas vão presentear a igreja semana que vem para desenvolver a missão, desenvolver a adoração e desenvolver a fé dessa igreja. Amém? E vocês podem orar por essas pessoas? Vocês podem orar por vocês mesmos para também desenvolverem essa fé nas nossas famílias, na nossa vida e na nossa casa? Então, vamos todos juntos orar? Eu vou pedir, vocês podem ficar em pé, mas eu vou pedir para que nós nos ajoelhemos. Vamos nos ajoelhar? Oremos. Nosso querido Deus, nosso grandioso Pai, que quer fazer de nós teus filhos, teus servos e nos desenvolver em fé. Pedimos a Ti agora, Senhor, que neste momento venha cuidar de cada um de nós, para que possamos entender que precisamos de Ti, de relacionamento contigo, de compreensão da Tua palavra, de fazer essas histórias bíblicas serem realidades em nossa vida. Pedimos a Ti, Senhor, cuide de cada família aqui desta igreja, cuide de cada pessoa aqui, cada um que talvez não está com seus familiares aqui neste momento, mas que o Senhor leve a bênção através desse que aqui está. Ó Senhor, também pedimos imensamente neste momento que o Senhor abençoe os professores que aqui estão, que eles possam ser usados por Ti, Senhor, que eles possam estar sobre a Sua liderança e sobre o Seu poder, que eles possam ajudar os pais durante esse ano de 2019 a desenvolver a fé dessas crianças, a desenvolver a fé desses pais e a desenvolver também a sua própria fé. Ó Pai, dê forças, dê equilíbrio, dê sabedoria a cada um de nós, em especial esses professores e todas as famílias aqui. Perdoe as nossas falhas, se estamos, Senhor, distanciando ou estagnados no nosso desenvolvimento. Que o Senhor nos desenvolva para chegarmos até a eternidade, para estarmos contigo. Abençoe esta igreja e que juntos possamos trabalhar para chegarmos juntos até Ti na eternidade. Abençoe-nos, por Jesus pedimos. Amém. Amém. Obrigada, que Deus abençoe a vocês todos. Bom dia, crianças. Eu não ouvi um bom dia. Bom dia, crianças. Eu quero que todo mundo olhe aqui para ti agora, ó. E eu quero ouvir o silêncio na igreja. Muito bem. Hoje é um dia muito especial. Hoje é sábado. E é um presente muito bom, é um presente muito especial estarmos aqui hoje. O sábado é um presente para cada um de nós. Mas olha só, tirando a questão do sábado ser um presente,
O que mais vocês gostam de ganhar de presente? O que vocês gostam de ganhar? O que você gosta? Como? Brinquedos. O que mais é bom ganhar quando a gente ganha presente? Comida também é bom. Quando a gente ouve falar sobre presentes, a gente fica muito feliz. Principalmente quando tem festa de aniversário e a gente ouve lá, nossa, aí a gente começa ali. E a gente começa a abrir os presentes, os meninos veem que ganham os carrinhos, as meninas ali a casinha. E eu gostaria de saber hoje aqui, quem gostaria de ganhar presente? Quem gostaria de ganhar presente? Só que só vai levar o presente quem estiver me ouvindo. Todo mundo aqui olhando para a tia. Olha só. Nós temos aqui vários presentes. E vocês têm certeza que vocês querem realmente ganhar presente? Quem realmente quer ganhar presente? Levanta a mão. Muito bem. Eu tenho aqui caixas que ainda não foram abertas. E quem quer descobrir o que tem dentro dessas caixas? Todo mundo quer? Vocês realmente têm certeza que querem ganhar esse presente? Então vem cá, vem me ajudar aqui, ó. Segura essa caixa aqui para mim, por favor. Você pode segurar essa. Nathalie, segura essa caixinha aqui menor, por favor. Então eu quero que vocês mostrem para os amiguinhos de vocês. Mostrem para os amiguinhos. Nathalie, pode ficar aqui, ó. Só que a gente só vai mostrar, a gente não vai dar. Vamos lá. Pergunta para os seus amiguinhos se eles realmente querem ganhar esse presente. Vocês querem ganhar esse presente? Querem ganhar? Querem ganhar esse presente? Vocês querem ganhar? Não, pela animação eu estou vendo que ninguém está querendo levar o presente. Então tá. Só que para ganhar esse presente, você tem uma missão. Você vai agora, não precisa correr, você vai agora e vai ficar juntinho da sua família. Quem está com o papai e a mamãe vai ficar do lado do papai e da mamãe. Quem está com a mamãe vai ficar com a mamãe. Quem está com o papai vai ficar com o papai. Combinado? Então vocês têm 1 minuto para ir até o papaizinho de vocês e até a mamãe de vocês. Podem ir. Só quem quer ganhar o presente. Vai lá. E os papais que estão aqui também podem ir junto com as famílias lá, por gentileza. Vamos lá, vocês têm 1 minuto para isso. Vai lá junto com o seu papaizinho. Vai lá. Aqui, ó. Isso. Ali, ó. Isso, aqui, ó. Junto com o seu papai. Ó, quem está com o presente, fica aqui. Quem está com a caixa de presente, fica aqui. Cadê a outra menina? Aqui, ó. Muito bem, vem aqui na frente. Aqui, ó. Vamos lá. Todo mundo já chegou com a família? Vamos lá. Todo mundo do ladinho do papai e da mamãe. Fica bem do ladinho. Agora você vai perguntar para o seu papai ou para sua mamãe se eles vão te dar esse presente que nós temos aqui. Pergunta para eles se eles vão dar esse presente para vocês. Pergunta. E o que o papai disse? Papai e mamãe agora, eu quero ver as mãos levantadas. Quem quer dar o presente que a igreja tem para o seu filho? Qual é o papai e a mamãe que quer dar esse presente? Ainda estou vendo papais e mamães que não estão com as mãos levantadas. Ok. Então agora vocês vão ficar em pé. O papai e a mamãe que quer dar o presente para o seu filho vai ficar em pé. Isso. E você agora vai levantar as mãos e vai dizer para o seu filho que você vai dar o presente que a igreja tem no próximo sábado. Diga ao seu filho que você vai entregar para ele o presente que a igreja vai entregar no próximo sábado. Então, criança, no próximo sábado, você vai estar aqui com o seu papai e a sua mamãe para você ganhar o maior presente da sua vida. O presente que vai fazer a diferença para que você um dia esteja no céu com a sua família. Então, crianças, durante a semana, lembrem o papai e a mamãe que vocês devem estar aqui no sábado para ganhar o grande presente que a igreja tem para lhe oferecer. Neste momento, nós vamos fechar os olhos e nós vamos orar ao nosso bom Deus. Olhinhos fechados,
Mãozinhas juntas. Querido Deus, abençoe essa igreja. Abençoe esses pais durante essa semana, para que no próximo sábado eles possam estar aqui com seus filhos e entregar para os seus filhos o maior presente que o Senhor determinou para o próximo sábado. O Senhor guiou pessoas para preparar esse projeto juntos, para que um dia estejamos todos juntos nos céus com os nossos filhos. Por isso lhe pedimos essa bênção nesta manhã, por Jesus. Amém.